Oi, gente! Eu sou Mayara Liberato e é com prazer que começo mais um Programete. E hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes causa muita agonia, causa muitas disputas, causa muita competição entre os irmãos, que é: amor de pai e mãe é tudo igual? O que é que você acha? Será? É igual ou não é igual? Os pais amam os filhos da mesma forma, todos iguaizinhos? E a melhor resposta que eu já tive foi ontem. Ontem eu estava no evento e uma queridíssima, ela definiu com uma frase fantástica, que como foi muito melhor do que a minha, eu resolvi me apropriar dela. Ela disse: é tudo amor, mas não é igual. Que não é igual, eu já sabia. Mas essa frase eu acho que ela ficou tão redondinha que ela elucida muito bem a resposta desse assunto. E às vezes falar assim de pronto, ou falar sobre essas questões, ela remete a algumas dores, remete a alguns incômodos, remete a algumas angústias, porque a gente foi ensinado, infelizmente, a ficar se comparando com o outro. E todo filho quer ser amado, todo filho quer ser querido, todo filho quer ser desejado, todo filho quer ser o preferido, predileto. E quando a gente fica assim, poxa, eu acho que minha mãe ou meu pai ama mais o meu irmão ou minha irmã, isso termina incomodando e trazendo uma dorzinha, uma angustiazinha. Às vezes isso se traduz numa competição e num desentendimento não dito entre os irmãos, mas acho que a gente pode pensar de uma forma mais prática e mais objetiva, que é o seguinte: ao meu ver, por que não é igual? Tudo se deve a uma palavrinha, ou boa parte se deve, não acho que é tudo, a uma palavrinha chamada afinidade. Se a gente levar isso para o nosso campo do dia a dia, a gente tem vários amigos, tá? E aí eu pergunto, por que a gente tem mais afinidade com alguns amigos do que com outros? E a gente não sabe explicar. Simplesmente a gente fala assim: bom, minha energia bateu com a sua. Ah, eu não sei, achei você tão simpático. Poxa, eu gostei tanto de você, a gente se dá tão bem. Isso acontece às vezes entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho, na família mesmo, entre os parentes, primos, etc. Mas a gente não sabe explicar, simplesmente sente, a coisa acontece, é uma ligação, eu acho mesmo, energética. É uma predisposição. Tem gente que acredita na pré-existência, né, da alma, então que já éramos amigos em encarnações anteriores, etc. Então, as possibilidades, eu acho que elas são vastas, mas eu acho que a gente deve trazer esse assunto para essa questão chamada afinidade, tá? E às vezes até os próprios acontecimentos dessa relação familiar, que sempre vai ter o lado doce e o lado amargo, que sempre vão haver amores e dores, porque histórias emocionais, elas nos trazem bem-estar e mal-estar. E infelizmente a gente ainda não aprendeu como lidar com as nossas questões emocionais e existenciais na sociedade. Eu já falei algumas vezes que não existe nenhuma instituição e não existe nada que prepare a gente para lidar com essas nossas questões, com as angústias, com as dores, com as dificuldades, com as perdas. A gente não tem um preparo ao longo da vida para que a gente saiba lidar com essas questões tão difíceis com a maturidade necessária. Que a gente chore quando tem que chorar, que a gente seja triste ou tenha o nosso tempo de luto quando a gente tem que ter, mas que a gente também saiba depois se harmonizar com relação a isso. E muitas vezes, quando a gente começa a se comparar com o nosso irmão ou irmã, porque acha que o nosso pai ou nossa mãe gosta mais deles do que da gente, a gente termina o quê? Não se sentindo amado. Às vezes isso termina a gerar um distanciamento entre as pessoas, algo que às vezes não é nem dito, gente, que não é sabido. E que eu acho que ficaria muito mais fácil de internalizar e de elaborar isso, da gente lidar com essa questão, se a gente pensar que simplesmente tem pessoas que têm mais afinidade com umas do que com outras. E que se a gente trouxesse alguma pessoa virar pra gente, se a gente tem, sei lá, 2 ou 3 amigos, e a gente tem mais afinidade com um, e os outros virarem pra gente: pô, eu queria que você me explicasse que você tem mais afinidade com ele. Você saberia explicar? Às vezes você pode dizer que a afinidade, ou essa energia que bateu, terminou levando você a descobrir mais coisas em comum com o outro, tá? Mais gostos, uma certa inclinação a lidar com questões de natureza parecida da mesma forma, etc. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir essas questões importantes, porque se a gente não deixar isso de forma clara e objetiva, que existe amor, mas que não é tudo igual,
porque as pessoas têm mais afinidades com uma do que com outras, e o fato de ter mais afinidade propicia uma maior ligação, propicia que as pessoas se busquem para terem mais momentos prazerosos ou que troquem mais, mas que isso não significa necessariamente que há um desamor pelo outro, que não há amor pelo outro, que o amor também não seja grande, não seja genuíno. Então acho que é importante a gente se ligar com relação a isso. Vamos ver se essa geração jovem que tá vindo aí, quem tá começando a ser papai e mamãe agora, ou que tem isso ainda no seu planejamento, mesmo que não seja o primeiro, mas que ainda quer ter algum filho ou filha, que pense nisso. Que tem determinadas questões que elas têm que ser postas às claras, justamente para que futuramente a gente não tenha problemas e que as pessoas não achem que uma afinidade menor é falta de amor, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aqui sobre esse assunto. Se gostaram do vídeo, compartilhe, curtam o nosso canal, divulguem e falem pra gente, falem pra mim o que vocês gostariam de ouvir, tá certo? Um beijo grande, fui e até mais!